Oi, pessoal. Vamos então agora para a segunda parte da nossa aula sobre demografia do envelhecimento. Na primeira aula, eu quis primeiro contextualizar para vocês a relevância da questão do envelhecimento populacional dentro de uma perspectiva biológica, mostrando principalmente quais são as principais alterações que vão acabar acontecendo no nosso corpo e nos tornando mais frágeis, mais suscetíveis a doenças e à morte na medida que a gente se torna idoso. Então, agora nós vamos rever rapidamente alguns aspectos conceituais associados à demografia do envelhecimento, que eu sei que vocês já viram muito falar aqui no nosso curso. Então, quando o número de pessoas aumenta na população, isto pode querer dizer que as pessoas têm um aumento na sua carga de morbimortalidade e, por isso, com o acúmulo de doenças e disfunções, elas vão acabar gerando mais custos para a saúde e para todo o sistema. Essa ideia, ela foi muito hã, hã, trabalhada nesses últimos anos, mas parece que as coisas não são tão bem assim como mostra o relatório da Organização Mundial da Saúde, publicado em 2015, que nós vamos trabalhar nesse nosso momento da disciplina. Para começar, então, vamos lembrar que as populações do mundo, sim, todas elas estão envelhecendo. E esta condição de envelhecimento populacional, ela está basicamente relacionada com uma proporção de migrações, óbitos e nascimentos que uma dada população possui. Na realidade, e no Brasil, o padrão de envelhecimento populacional, ele é estudado e ele é disponibilizado sob a forma de dados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que se baseia em uma série de fórmulas para poder fazer esse cálculo e essa predição de aumento da população de idosos. Não? Bem, para nós podermos falar, então, sobre envelhecimento populacional, é importante nós entendermos o que é a longevidade média da população ou expectativa de vida ao nascer, e também entender que essa expectativa de vida ao nascer, ela é calculada a partir dos censos demográficos e depois da estimativa da população, que é feita entre um censo e outro, e os métodos de análise e de cálculo da esperança de vida ao nascer ou longevidade média da população é feito a partir do que a gente chama de cálculo de tábuas de vida. As duas principais variáveis que vão entrar nessa análise, ao contrário do que possa se imaginar, vão ser a taxa de mortalidade infantil e a taxa de fecundidade feminina, que significa o número de filhos médio que as mulheres possuem. Aqui, então, eu dou um exemplo, vocês podem acessar no site do IBGE e conseguir mais dados sobre isso, de como é que se organiza uma tábua completa de mortalidade. Como nós não somos da área da geografia e da estatística, nós não vamos chegar a abordar o detalhamento das fórmulas para o cálculo da expectativa de vida devida. O mais importante só é que eu gostaria que vocês olhassem essa tabela para entender que, quando nós falamos de longevidade média ou de expectativa de vida ao nascer, nós estamos falando na expectativa de vida que as pessoas que nasceram em um determinado ano possuem de viver e que 50% delas vão viver e as outras 50% vão morrer, tá? Então, nessa nossa tábua de vida, por exemplo, a expectativa de vida ao nascer, calculada para 2008, foi de 72,9 anos. Ou seja, quem nasceu em 2000 anos, 50% dessa população teria a chance de chegar até a idade de 72,9 anos de idade. Não é só a expectativa de vida ao nascer que a tábua de vida calcula, pode ser com 10 anos, 11 anos, 60 anos e assim por diante. Bem,
Mas por que será que a nossa expectativa de vida acabou aumentando? E como é que esse fenômeno se denomina? A mudança no padrão etário da população, que leva ao aumento proporcional de idosos em relação aos outros grupos etários mais jovens da população, é conhecida como transição demográfica. O conceito de transição demográfica foi introduzido por Frank Snottenstein em 1929, quando ele passou a analisar as transformações demográficas sofridas pelos países que participaram da Revolução Industrial no século XVIII e XIX e até os dias atuais. Por que isso? Porque esses países, quando entraram na Revolução Industrial, começaram a produzir uma grande quantidade de tecnologias que acabaram diminuindo a taxa de mortalidade infantil e também a taxa de nascimentos por mulher, e assim, então, ao longo do tempo, aumentando o número de idosos proporcional na população. Se a gente imaginar a transição demográfica em termos evolutivos, o que a gente vai observar é que lá na pré-história a taxa era muitíssimo baixa e permaneceu muito baixa, e por isso que a população também era baixa. Isso persistiu mais ou menos justamente até nós entrarmos na Revolução Industrial, quando a quantidade de pessoas na população aumentou enormemente. Só para vocês terem uma ideia, a população entre 1800 a 2000 aumentou 4 vezes de tamanho no mundo, se comparada com todo o resto da população humana que viveu nos restantes dos anos anteriores, não é? Então, a gente chama esse processo em que aumentou a população e aumentou o número de idosos de transição demográfica, sendo que existem 3 fases bem definidas que uma determinada população sofre nesse processo. Na primeira, a gente chama de transição da modernidade, a segunda, a transição da fecundidade, quando baixa as taxas de fecundidade, e finalmente, a terceira, ela é caracterizada pela estabilização demográfica, quando as taxas de mortalidade infantil e natalidade se mantêm bastante próximas entre si e bem baixas, não é? Bem, se nós vamos analisar esta situação no Brasil, a gente pode observar que o Brasil começou a sua transição demográfica basicamente no final da década de 60, quando a taxa de fecundidade começou a baixar cada vez mais, e ela deve ser em torno de 1,90, mais ou menos, em 2020. E a taxa de mortalidade infantil também caiu proporcionalmente. Com isso, então, o que aconteceu? Nós começamos a mudar a nossa pirâmide etária, ou seja, inicialmente lá na década de 70, a maior parte da população ela tinha idades muito jovens, e esse padrão então foi mudando ao longo das décadas, até que se espera que em 2020 a nossa pirâmide populacional ela já esteja bastante retangularizada, com um número bastante grande de idosos e pessoas adultas na população em relação aos mais jovens, não é? Que estão mostrados aqui nessa base populacional. Bem, então, em termos de longevidade média, a gente pode mostrar esses dados verificando que, por exemplo, a expectativa de vida ao nascer em 1900 era 37,7 anos, ou seja, se esperava que 50% da população com essa idade já estivesse morta, enquanto que em 2007 essa expectativa já era de 75, e mais ou menos nós estamos por aí até os dias de hoje, 76, 77. Infelizmente, no Brasil, ao contrário de muitos países em desenvolvimento, que nem os Estados Unidos e o Japão, o nosso envelhecimento populacional ele não é homogêneo, ele é heterogêneo. Isso faz com que existam
padrões demográficos diferenciados entre os diversos estados e regiões do país, e assim as necessidades socioeconômicas e as necessidades de atenção à saúde são também diferenciadas, o que torna um enorme desafio na gestão da saúde e da previdência social como um todo, independente que governo esteja governando. Independente disso, é importante comentar que a Secretaria de Direitos Humanos já publicou, alguns anos atrás, algumas questões relacionadas com o envelhecimento e que isso tem que estar dentro da nossa percepção gerontológica, né? De que envelhecimento não é uma situação ruim, é uma situação a ser manejada e, na realidade, uma conquista. Como diz esse documento aqui, ó. De acordo com projeções das Nações Unidas, 1 em cada 9 pessoas no mundo tem 60 anos ou mais e estima-se um crescimento para 1 em cada 5 por volta de 2050, não é? Então, essa condição, na realidade, ela reflete uma melhoria nas condições de vida das populações humanas, e aí a gente vai ter agora que se esforçar para melhorar ainda mais a condição dos idosos nessa população. Bem, mas enfim, vem aqui uma pergunta: como será que vai viver o idoso do futuro? Mas quem é esse idoso do futuro? Esse idoso do futuro não é vocês mesmo, que estão agora com 30, 40 anos de idade? Como é que será que vai ser isso? Será que nós vamos continuar tendo uma percepção da sociedade em que o idoso nada mais é do que uma exceção, do que alguma parte da população que está esperando para morrer e que, na realidade, a gente só tem gastos sociais e de saúde com ela? Na realidade, as coisas não são bem assim, até porque a longevidade biológica máxima do ser humano parece que não chegou ao seu limite. Infelizmente, ao contrário da expectativa de vida média, que a gente pode calcular a partir de censos demográficos, a longevidade biológica máxima do ser humano geralmente é estudado caso a caso, a partir de observações transversais e observações demográficas mais incipientes. Entretanto, eu tenho que comentar para vocês que até o ano 2000, o paradigma vigente era de que a longevidade média do ser humano continuaria a aumentar, mas a longevidade máxima não mudaria, nós já teríamos chegado ao nosso limite, não é? Essa ideia é que foi trabalhado por um gerontólogo epidemiologista muito importante, o James Fries, no seu artigo publicado em 1982, que ele dizia que a gente não ia passar de uma longevidade máxima de 112 anos de idade. Entretanto, essa condição ela não está se confirmando. Por exemplo, a longevidade documentada e cientificamente aceita máxima foi feita na francesa Jean-Louis Calment, que nasceu em 1875 e morreu em 1997 na França, com a idade de 122 anos e 144 dias. Um estudo também publicado na revista Science em 2000 comentou, ou melhor, descreveu que o tempo de vida máximo ele ainda não tinha chegado ao limite a partir de estudos de dados atuais da Suécia entre 1861 a 1999. Nesse estudo, os autores analisaram os padrões demográficos da Suécia, principalmente entre o período de 1756 a 1999, em relação à idade média, à idade máxima, ou seja, a cada ano, qual tinha sido aquela pessoa que tinha morrido com mais idade. E o que eles observaram era que
mesmo que a longevidade máxima tivesse uma taxa de crescimento menor do que a longevidade média, ela ainda está crescendo. Então, nada ainda pode dizer ou afirmar que a gente não vai conseguir viver até 130, 140 ou 150 anos de idade. Esta é uma questão em aberto que só o futuro vai dizer. Está aqui, então, o gráfico, não é? Mostrando essa questão que eu acabei de comentar. Bem, a partir do que nós falamos, eu achei importante introduzir nesta nossa disciplina algumas reflexões que são encontradas no Relatório Mundial de Envelhecimento e Saúde, que foi recentemente publicado pela Organização Mundial da Saúde, ou seja, em 2015, não é? Nesse relatório, o que me chamou mais a atenção foram alguns tópicos que a própria Organização Mundial da Saúde assume, não é? Em relação às mudanças nas percepções de saúde e envelhecimento. Entre esses, a OMS comenta que não existem mais aquelas pessoas tipicamente velhas que a gente reconhecia nas décadas passadas, que a diversidade na população de idosos não é aleatória, ela é bastante dependente das questões sociais, econômicas, de estilo de vida, portanto, podem existir populações saudáveis, não é? Também ela comenta que a idade avançada hoje em dia já não implica mais independência, tem muito idoso com idade bastante avançada que é completamente independente e autônomo, então essa condição pode ser almejada, não é, por essas pessoas. O envelhecimento populacional também parece que aumentará os custos na saúde, mas não tanto quanto se esperava, justamente porque com esses padrões de programas de envelhecimento bem-sucedido, as pessoas estão ficando mais autônomas e, portanto, mais ativas, e com o passar do tempo, a utilização, não é, principalmente nos custos de saúde, elas tendem a estabilizar, não é? E também uma questão que eu gostei bastante, que esse relatório comenta, é que o gasto com populações idosas é um investimento e não um custo. E é um investimento por quê? Porque o número de pessoas novas na população está ficando proporcionalmente menor. Então, enquanto que tu investe para as pessoas idosas terem mais saúde, mais autonomia, elas vão ser mais produtivas. E essa maior produtividade acaba, então, tendo uma consequência benéfica para a nossa sociedade. Bem, dentro dessa questão, eu gostaria de comentar com vocês que a Organização Mundial da Saúde, também na década de 90, ela acabou desenvolvendo um outro conceito, que é o conceito da expectativa de vida saudável, porque a expectativa de vida média, como a gente falou, ela é muito calculada em cima dos dados demográficos da taxa de fertilidade e de fecundidade. E a expectativa de vida saudável, ela representa qual é o tempo de vida médio que uma população, que pessoas de uma população possuem, livres de qualquer tipo de doença, não é? Então, por exemplo, em uma população de países desenvolvidos que tenham uma expectativa de vida média em torno de 77,6 anos, espera-se, não é, que a expectativa de vida saudável seja em torno de 69,5, e entre 8,1 anos, esse indivíduo vai acabar apresentando algum tipo de dependência ou algum tipo de disfunção ou doença crônica. O ideal é que esse tempo não saudável seja comprimido, exista o que a gente chama de compressão de morbidade. Aqui no Japão, por exemplo, que é o país que tem maior expectativa de vida,
A expectativa média de vida dos homens é 80 anos e das mulheres e a expectativa de vida saudável é 73, enquanto que das mulheres a expectativa de vida média é 86 anos e de vida saudável é de 78. No Brasil, a última estimativa que eu vi, e isso foi uns 5 anos atrás, a nossa expectativa de vida saudável era apenas de 56 anos de idade, ou seja, 50% da população brasileira até 50 anos de idade já tinha pelo menos uma doença crônica estabelecida, como, por exemplo, hipertensão, artrose, diabetes, etc. Nesse relatório da OMS, eu gostei bastante desse quadro, porque ele é um quadro que apresenta a saúde pública para o envelhecimento saudável, trazendo aí a expectativa de que nós temos 3 grandes grupos, não é, no idoso. Aquele que tem uma capacidade alta e estável, aquele em que sua capacidade já está em declínio, e aquele que tem uma perda significativa da sua capacidade, né? Quando nós estamos tratando de pessoas com capacidade alta e estável, o ideal é que os serviços de saúde previnam doenças crônicas ou garantam a detecção e o controle precoce dessas doenças. Os cuidados a longo prazo envolvem o incentivo de comportamentos que melhorem essa capacidade, e em termos ambientais também existe a necessidade de promover comportamentos que melhorem também essa capacidade. Quando nós tratamos de indivíduos com capacidade em declínio, é muito importante que os serviços de saúde se voltem para reverter ou diminuir os declínios dessa capacidade, que também incentivem comportamentos que melhorem essa capacidade e previnam, então, a evolução dessas doenças. Finalmente, quando existe perda significativa da capacidade, os serviços de saúde eles têm que estar voltados para gerenciar as doenças crônicas avançadas dessa população e principalmente controlar, não é, as consequências decorrentes dessas doenças. Ela também deve garantir, quando não existe mais outra opção, uma vida digna da idade avançada, e também nos ambientes ela deve eliminar barreiras que permitam que haja uma compensação da perda da capacidade e permita que essas pessoas ainda consigam se manter autônomas a partir de uma série de políticas públicas, de uma série de organizações de infraestrutura para tal. Eu acho esse quadro muito importante, principalmente para vocês hoje que estão se formando como gerontólogos. Finalmente, nessa nossa aula, eu gostaria de comentar sobre uma atividade teórico-prática. Na realidade, eu só vou mostrar para vocês como é que vocês podem acessar o site do IBGE e utilizar dados demográficos que são de interesse para a dissertação de vocês, para outros tipos de trabalho, tá? Então, vocês têm que entrar no site www.ibge.gov.br. E se vocês clicarem na população, ele vai abrir, então, acesso a diversas informações populacionais. Está aqui, ó, censos demográficos, contagem da população, estatística de registro civil, população indígena e outras pesquisas especiais que podem ser de interesse para vocês, como pesquisas de aspectos nutricionais, entre outros, não é? Se vocês quiserem ter acesso ao censo, o último censo foi de 2010, vocês só precisam clicar ali e aí vocês conseguem acessar uma série de tabelas que contém indicadores sociais, não só dos estados e das regiões, mas também de algum município do seu interesse, não é? Então, tá aqui, ó, Brasil, tabela da publicação, você pode baixar ela, salvar, abrir, não é? E aí, conforme o tipo de tabela, vai vir tudo em Excel,
você consegue, por exemplo, ter acesso a informações sobre populações residentes do Brasil, das regiões e até mesmo dos municípios, tá? Também existem diversas informações sobre cada uma das cidades brasileiras que estão sintetizadas no IBGE. Aí, para isso, vocês têm que entrar no que a gente chama de IBGE Cidade. E aí o IBGE Cidades, ó, eu coloquei aqui, ó, Santa Maria, e logo em seguida apareceu, você precisa só clicar em cima de Santa Maria e vai aparecer aí, ó, por exemplo, a população estimada em 2015, densidade demográfica, o mapinha de Santa Maria, não é? Então, isso tudo é muito importante aí para instrumentalizar vocês no trabalho de vocês de mestrado, ok? Bom, mas para esta parte da nossa disciplina, eu vou dar a seguinte atividade para vocês. Eu quero que vocês acessem o Relatório Mundial da Saúde e Envelhecimento da OMSS e vão na página 17. Eu quero só que vocês leiam, é bem curtinho, o comentário do relatório que tem o seguinte subtítulo: Desenvolver sistemas para fornecer cuidados de longo prazo. Eu quero que você faça um breve resumo do que o OMS quis dizer com isso e o que você acha sobre essa questão. Um breve resuminho, ou seja, uma página e nós estamos conversados. Então está, pessoal, assim a gente termina o nosso módulo sobre demografia do envelhecimento. Eu acredito que a leitura do relatório sobre envelhecimento e saúde das populações da Organização Mundial da Saúde seria uma excelente pedida para vocês complementarem as informações que foram repassadas aqui, ok? No próximo bloco da nossa aula, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre a evolução da longevidade humana e o papel do idoso para que nós nos tornássemos Homo sapiens e desenvolvêssemos todas essas sociedades tecnológicas e de alta complexidade que a nossa espécie possui. Beijão, até lá!